Deus me deu uma palavra em meu coração e eu queria compartilhar a partir desse texto aqui de Lucas capítulo 24, verso 1. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que estão procurando entre os mortos aquele que vive? Que texto, hein? Que palavra! Ele não está aqui? Ressuscitou? Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Que momento histórico, que momento especial, que final de semana extraordinário. Porque na sexta-feira, segundo aí os historiadores, os especialistas aí, os teólogos, dizem que Jesus, ele pereceu, né? Ele foi crucificado, e ele veio a falecer na sexta, e ele ficou sexta, sábado e domingo, o 3º dia ele ressuscitou. Porque segundo o calendário judaico, você conta o dia, né? Igual nós que conta, não, sexta não conta, eles contam sexta, sábado e domingo. Então o 3º dia seria o domingo, que 3 dias extraordinários. Porque na sexta-feira a palavra diz que quando Jesus falou está consumado e ele entregou o seu espírito, a palavra diz que ele falou: Pai, a ti entrego o meu espírito. E diz que houve trevas, né? Talvez ali um eclipse, né? Do sol, e escureceu a terra aquele dia. Então um dia de muita tristeza, eu penso que foi o dia mais triste da humanidade. O dia em que Cristo, após ser crucificado, ele morreu. E ele foi sepultado. Mas o dia mais triste da humanidade precedeu o dia mais glorioso da humanidade. Se passou sexta, sábado, e no 3º dia, o domingo, quando as mulheres chegaram ao túmulo, quem já teve a experiência, eu ainda não, de ir a Jerusalém, visitar lá o túmulo, talvez você já teve, mas meu irmão, minha irmã, que coisa extraordinária. Às vezes você está num momento tão triste, uma situação tão difícil, uma perca, um problema de saúde, uma frustração, uma traição, um relacionamento com a pessoa que você ama tanto, que está difícil, talvez alguém dessa família que se afastou do Senhor. Às vezes você está vivendo um momento tão difícil, mas eu creio que assim como a sexta-feira da paixão, do Calvário, da maior aflição, da maior tristeza, da maior decepção, 3 anos e meio os apóstolos deixaram tudo para seguir Jesus, brilhou a luz na humanidade, Deus se fez carne, habitou entre nós, trouxe a verdade,
trouxe uma palavra verdadeira, mas não de condenação, de perdão. Ressuscitou mortos, curou enfermos, fez coisas extraordinárias que a humanidade nunca viu. Os céus desceram sobre a terra. Os demônios eram expulsos, as pessoas eram libertas. Que 3 anos e meio gloriosos, que foi o ministério de Jesus. Deus movendo, encontrando, libertando, restaurando, a verdade florescendo, a revelação da palavra sendo manifesta por Jesus, o Messias. Mas sexta-feira ele foi injustamente castigado, humilhado, crucificado, pereceu e foi sepultado. E com ele os sonhos, a esperança. Os apóstolos pararam de pregar, os apóstolos ficaram frustrados, os discípulos, aqueles que tinham esperança em Jesus. Foi um dia muito difícil. Historicamente foi o dia que o inferno celebrou, que os demônios, as potestades celebraram, mas o terceiro dia ia chegar. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, continua firme em Deus, continua firme na palavra, continua esperando em Deus, porque a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Levanta as mãos, você que tem algo na sua vida, todos temos uma situação que nos incomoda, que nos entristece. Levanta as mãos, fala comigo, fala: Senhor Deus, eu te agradeço, porque o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos está aqui hoje à noite. E eu declaro esta noite que esta situação que me aflige, que me angustia, não será o fim, mas o terceiro dia, o dia da ressurreição, virá também sobre a minha casa, sobre a minha vida. Quem pode aplaudir o Senhor? Então esta palavra que Deus trouxe ao meu coração, não perca sua esperança nos dias difíceis, porque a história não acabou aí. O dia mais glorioso que nós celebramos até hoje e vamos celebrar até a volta de Jesus, foi algo extraordinário. Domingo da ressurreição. E eu declaro sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus projetos, sobre a sua saúde, o domingo da ressurreição, o dia de louvar, de celebrar, de se alegrar, de glorificar a Deus, está chegando. Quem crê diz glória a Deus. Satanás fez, os demônios festejaram na sexta, mas no domingo o Senhor se levantou para ser coroado de glória e de honra, para levantar a sua igreja, que durante gerações tem impactado e transformado milhares de vidas. Que coisa mais linda, mais gloriosa. Por isso que no verso 7, o Senhor declara: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, mas ressuscite no terceiro dia. Isso me lembra as palavras do apóstolo Paulo, que ele fala também: é necessário, ou importa que por meio
de muitas tribulações, entramos no reino de Deus. Fala para o seu irmão, as tribulações fazem parte do pacote. Quem entende o que eu estou falando? Nós pregamos a palavra promete vitória, a palavra promete abundância, a palavra tem promessas maravilhosas. O próprio Senhor falou: eu vim para ter uma vida abundante, mas não sem dificuldades, não sem lutas, não sem momentos difíceis, mas os momentos difíceis, eles vão perder a intensidade diante da glória, diante das respostas, diante da manifestação do poder de Deus. Como perdeu o diabo, a festa dele acabou. Domingo a festa do diabo acabou. O inferno, meu irmão, ficou de luto. O inferno ficou um clima de velório. Porque a palavra diz que Jesus, ele ressuscitou. E ele chegou lá no inferno, onde havia uma festa de demônios. E ele falou: eu venci. E ele pegou a chave da morte. E ele subiu. Quem pode aplaudir o Senhor? E ele rompeu as cadeias que amarravam a humanidade, as cadeias que tinham destinado gerações da humanidade para a derrota, para a frustração, para o fracasso. Ele falou: agora eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, com mais um pouquinho da sua atenção, eu queria destacar mais alguns versos para te conduzir nesse pensamento. Romanos 8:18 diz: as palavras do apóstolo Paulo à igreja aos romanos, ecoando as palavras de Jesus. É necessário às vezes passar períodos difíceis, mas para alcançar momentos gloriosos. E o apóstolo Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais. Quem tem áreas da sua vida que você está sofrendo? Deixa eu ver. Eu estou falando de pressões, situações que te tiram o sono, né, irmão? Mas a palavra então diz aqui: olha, considero que os nossos sofrimentos atuais. Quem tem sofrimentos? Quem tem inquietações, preocupações em várias áreas da sua vida? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? O sofrimento, a memória do sofrimento, a dor do sofrimento será apagada com a grandeza da glória, do poder de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Poder de Deus, meu irmão, que é liberado. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Então Jesus falou: é necessário eu viver o Calvário, mas eu ressuscitarei. Às vezes você fica inquieto e preocupado com as perdas, com os momentos difíceis, pensando: mas eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu sou servo de Deus. Mas a palavra diz: por meio de muitas tribulações, nós vamos entrar no reino, nós vamos alcançar respostas, glórias, poder de Deus vai envergonhar o diabo e vai honrar a sua perseverança, a sua confiança e a sua fé em Deus. Segundo, vamos continuar lá em Lucas capítulo 24. A palavra diz, agora pula lá para o verso 13. Naquele mesmo dia,
dois deles, né, dois dos que eram seguidores de Jesus e estavam desiludidos, ainda não sabiam que ele tinha sido ressuscitado, indo para o povoado de Emaús. Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Jerusalém representava os sonhos, as expectativas, as promessas, a esperança que o Messias renovou na vida deles, de libertação, de vida plena. E eles deixaram isso e voltando para Emaús, que representava uma vida frustrada, uma vida de rotina, sem graça. Não que rotina não tem graça, mas sem expectativas grandes em Deus. Olha o diálogo deles, verso 14. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam lá nas redes, né? As redes antigamente não eram digitais, eram verbais. Então eles estavam ali nas redes verbais. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, às vezes nós ficamos tão presos na nossa dor, na nossa amargura, na nossa frustração, na nossa decepção. Nós ficamos tão presos que não vemos o livramento que está perto, não vemos a glória, não vemos a resposta, não vemos a libertação que está chegando, que está perto. Eles estavam frustrados, decepcionados, abatidos, cabisbaixos, lamentando, lamuriando, mas não é justo, porque prenderam o Messias, porque crucificaram Jesus, porque que humilharam ele tanto. Os olhos estavam impedidos. Meu irmão, se o diabo cegou os teus olhos, hoje Deus vai liberar a tua visão para ver que a glória de Deus é maior do que a ação do inimigo que se levanta contra a sua vida. Às vezes a tristeza, a dor, a decepção é tão grande que cega os nossos olhos para ver coisas melhores, para esperar, para ver a palavra, para ouvir a voz do Senhor, para sentir a presença dEle, para sentir o toque dEle, para crer nas promessas dEle. E Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? O que você tem falado esses dias? O que você tem comentado com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos? Será que nós estamos falando do Jesus histórico, de situações difíceis, ou nós estamos falando de um Jesus vivo que vai realizar grandes coisas na nossa vida, que já fez, faz e continuará fazendo? Então a palavra diz: eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram esses dias? Que coisas? Perguntou ele. Meu irmão, a tristeza era tão grande que dominou Jerusalém, que dominou a Judéia. O Messias foi crucificado, foi sepultado, com ele nossos sonhos, nossa esperança, nossa expectativa de libertação, de uma vida diferente, das promessas da palavra em nós.
E eles falaram, só você. O clima estava difícil. Todo lugar estava a revolta contra os fariseus, a revolta contra os romanos, a tristeza de perder a esperança. Jesus crucificado, Jesus sepultado, como eu falei, o inferno celebrando. Fala comigo, os dias mais difíceis precederão os momentos mais gloriosos, mais sobrenatural na minha vida. Quem crê nisso no nome de creia. Não deixe esse ambiente das trevas destruir a sua confiança em Deus e na palavra. Jesus começou a mudar o foco. Meu irmão, quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda o foco, Ele muda a mentalidade, Ele muda os valores, Ele nos dá esperança, Ele nos dá força. Jesus estava ali e hoje o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, está movendo poderosamente neste lugar, está movendo na face da terra. Estamos na época do Espírito, Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles estavam vivendo a sexta. Fala, seu irmão, a sexta acabou, irmão. Está chegando o domingo. Fala, seu irmão, vamos sair da sexta. Vamos sair das trevas. Vamos brilhar com a luz. Vamos celebrar os milagres. Vamos celebrar as vitórias. Vamos celebrar que o nosso Deus ressuscitou. Quem pode aplaudir o Senhor? Quantos cristãos ainda estão vivendo a sexta? Quantos cristãos ainda estão perdendo a oportunidade de reconhecer o poder do Espírito, as promessas da palavra e que o nosso Deus venceu o inferno, venceu o diabo e quer nos abençoar. Ele era um profeta, eles eram fervorosos, falaram muito bem de Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavra. Jesus não era, Jesus é. O nosso Deus não era, o nosso Deus é. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu gosto disso, né? Fala comigo, é aquele que é. Eu prestei atenção, Apocalipse fala, aquele que é. Deus não foi nem será, Ele é. Moisés falou, como que eu vou anunciar ao povo quem é o Senhor? Ele falou, eu sou. Eu sou o que sou. Fala comigo, meu Deus é. Seja na sexta, que é o dia difícil, seja no sábado, que é o tempo de espera, seja no domingo, que é o dia de glória. O meu Deus é. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, nossas autoridades, olha a revolta que cegou eles, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. Fala para o seu irmão, sai do passado. Você não esperava, nós esperamos. Levanta as mãos, fala, a minha esperança em Deus não será frustrada,
O diabo muitas vezes declara: você esperava, mas eu rejeito agora. Pode repetir comigo. Fala: eu rejeito agora, em nome de Jesus. O que eu esperava, eu continuarei esperando, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Nós esperávamos que Ele iria trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia. Terceiro dia, irmão. Terceiro dia. Acorda, irmão. O que Jesus falou? É necessário que eu seja crucificado, sepultado, mas ao terceiro dia. Fala, seu irmão, está chegando o terceiro dia. Mas ao terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu, aí a conversa com Jesus foi esquentando. Quem chega na igreja às vezes abatido, quem chega na igreja com a mente, a alma tomada por sentimentos às vezes ruins, aí começa a primeira oração, o primeiro louvor, e você cumprimenta o irmão e um ora com você, e de repente a esperança começa a acender no seu coração. Quem tem tido esperança assim? Eu tenho a esperança. Olha, com o diálogo com Jesus, falaram: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Quem quer um susto abençoado? Quem quer um susto abençoado? Fala, irmão, eu desejo para você, aonde você está perplexo, pela dificuldade, você se assustará com as notícias que a bênção está chegando. Aplaude ao Senhor, a bênção está chegando. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele, até hoje, irmão, está lá à direita do Pai. Não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. E até hoje ele está vivo. Até hoje Ele está perto, até hoje Ele está aquecendo o nosso coração, até hoje Ele está restaurando os nossos sonhos, até hoje Ele está liberando a vitória para a sua igreja. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. O diabo sempre põe um mais, né, irmão? O médico chega para você e fala: o seu diagnóstico melhorou, mas não tem cura. Fala: o mais Deus resolve. Você fala: doutor, o mais Deus resolve, né? Às vezes você está com expectativas na vida profissional, as coisas começam a melhorar e chega alguém e fala: ó, mas vai roubar a sua fé. E aí Jesus explodiu, né? Então lhes disse, explodiu no bom sentido: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes os que estava nas Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem.
e o dia já está quase acabando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando eles estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu, deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Meu irmão, a fé acendeu, a alegria voltou, os sonhos voltaram, Jesus ressuscitou. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho e nos falava as Escrituras? Quantas vezes você está aqui ouvindo a palavra, os nossos cultos, o seu coração incendeia? Quem tem tido experiência assim? Porque o Espírito está falando. Levantaram, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Jesus ressuscitou, meu irmão.